Hoje é o segundo domingo depois da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor. A epístola de hoje é de São Pedro Apóstolo e nos diz: Caríssimos, Cristo sofreu por nós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem se encontrou falsidade na sua boca. Quando o amaldiçoavam, não amaldiçoava. Sofrendo, não ameaçava, mas entregava-se àquele que o julgava injustamente. Foi ele mesmo que levou os nossos pecados em seu corpo sobre o patíbulo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas somos curados, porque vós eres como ovelhas desgarradas, agora, porém, já voltai, e guardião de vossas almas. E o Santo Evangelho é segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, e a quem não pertence as ovelhas, quando apenas vê aproximar-se o lobo, deixa as ovelhas e põe-se a salvo, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge, porque não passa de mercenário, não se preocupando com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem-me. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, também dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, desse redil, e importa que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, este domingo é tradicionalmente dedicado a pregar sobre as vocações, mas como nós já o fizemos ontem na festa de São Marcos, justamente para deixar este domingo para comentarmos o Evangelho que acabamos de ouvir. Nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele faz? Ele descreve o que é um mercenário e o que é um pastor. Aqui temos que estar bem atentos, porque são palavras de Nosso Senhor, são o modo de ver infalível de Nosso Senhor, deixando características claras, objetivas, evidentes, desde a sua explicação, para que nós não nos deixemos enganar-nos por falsos pastores. Então, para comentar este Santo Evangelho, vamos nos apoiar nos Santos Padres. E o primeiro que vamos citar é São João Crisóstomo. E ele vai dizer, como o Senhor tinha sustentado uma disputa sobre a cegueira dos judeus, a fim de que eles não dissessem: não é por nossa cegueira pela qual nos aproximamos de vós, mas que nos apartamos como fugindo do erro, quis provar que ele não é um impostor, mas sim um verdadeiro pastor, fixando os sinais que distingue o ladrão do pastor. Então, muito impressionante. Nosso Senhor, ele mostra aos judeus a cegueira deles, e depois Nosso Senhor deixa muito claro para que, inclusive os cegos, possam perceber quem é o verdadeiro pastor e o falso pastor, o ladrão. Em primeiro lugar, ensina quem é o impostor e o ladrão, dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Só um parênteses entre as palavras de São João Crisóstomo, não que necessite
necessita acrescentar nada, mas somente para a nossa instrução. A porta do aprisco é Cristo. Nosso Senhor é o aprisco, a porta, o pastor. E todos aqueles que vão cuidar das ovelhas que não é por Cristo, logo este não é o pastor. Como poderia ser? Nosso Senhor deixou modos de chegar às ovelhas. E nós vimos ontem, no sermão que falamos na festa de São Marcos, os critérios da vocação. Então são passos que se dão para chegar ao sacerdócio. E esses passos dados que levam ao sacerdócio, o sacerdócio recebido, se confiam almas ao cuidado, baixo cuidado desse sacerdote. Então, qualquer um que fizer isso e já não adquiriu sua instrução sacerdotal pela porta, que é Cristo e a Santa Igreja, logo esse já é um mercenário. Se ele não obedeceu os cânones, se ele não se submeteu aos critérios objetivos claríssimos da Santa Igreja, este sujeito que não se submeteu, que Nosso Senhor deixou e a Santa Igreja legislou, logo só pode ser um salteador. Um ladrão é um homem sem lei, por princípio. E é verdade que ele terá as suas leis do crime, que é falsidades, mentiras, hipocrisias, farsas, difamações, todos os vícios a serviço das suas ações iníquas. Pois então, um suposto sacerdote que assim obra, ou uma suposta vocação que assim obra, não entra pela porta. Não entra pela porta. Entra por um outro lugar, e não passando por esta porta que é Cristo, porque justo estas coisas são um impedimento para passar pela porta. A porta se fecha diante dessas disposições de alma, e vai só se abrirá se depor estas mazelas. E tem algumas, como vimos, alguns impedimentos que não tem como, mesmo chorados e confessados e etc., não tem como entrar pela porta para cuidar das ovelhas. Mas ficar no redil das ovelhas que possuem sarna para serem tratadas pelo pastor. São João Crisóstomo, fecha o parênteses, não? Então São João Crisóstomo vai mostrar, seguindo a ordem que Nosso Senhor deixou no Santo Evangelho, sobre o salteador, o ladrão e salteador. Ele se refere de uma maneira tácita a todos aqueles que vieram antes dele e aos que viriam depois, ao anticristo e aos falsos cristos. Chama a porta também as Sagradas Escrituras, porque essas ensinaram o conhecimento de Deus. Elas são as que guardam as ovelhas e não deixam que se aproximem os lobos, fechando a entrada aos hereges. Assim, pois, o que não usa as Escrituras, mas que sobe por outra parte, isto é, adota outra via distinta e não legítima, este é um ladrão. E é muito interessante. Então, São Jerônimo vai dizer que o conhecimento das Escrituras é o conhecimento de Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Logo, essa porta, sendo a Sagrada Escritura, é Nosso Senhor, porque as palavras do Santo Evangelho, da Sagrada Escritura, são palavras de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que entrar por outro lugar, ensinando outras coisas, que não são as palavras deixadas por Nosso Senhor, este é ladrão e salteador. Assim, pois, o que não usa as Escrituras, mas que sobe por outra parte, isto é, adota outra via distinta e não legítima. Então, vemos, não? Terceira via válida e lícita. A validez todos buscam, não há. Isso aqui foi um ato perfeito, mas tem que ser legítimo. As coisas ilegítimas têm pecado. E nesse aprisco, nenhum modus operandi é pecaminoso.
Nosso Senhor abomina quer pecado venial, quer pecado mortal. Pecado abominado. Não tem no obrar, no cuidado, no governar, no ensinar, no corrigir. Não tem pecado como meio de ensinamento, de correção, de instrução, de governo. Não tem. O pecado não é um elemento para governar, ensinar, corrigir. Não é. Pelo contrário, isso faz parte do salteador, do ladrão, do mercenário. E São João Crisóstomo segue. Diz, sobe e não disse, entra, a maneira do ladrão que trata de escalar o muro e faz todas as coisas rodeado de perigos. Disse, por outra parte, designando de uma maneira tácita aos escribas que ensinaram as máximas e as doutrinas humanas e ao mesmo tempo violavam a lei. Não devemos estranhar-nos que ele se chame a si mesmo porta, porque se apresenta a si mesmo também como pastor e como rebanho. E se chama porta por ser ele que nos conduz ao Pai, e se chama pastor por ser ele que nos guia. Então também, como São João Crisóstomo ressalta que Nosso Senhor é a porta também. Santo Agostinho vai comentar também a respeito, e do outro modo, tem muitos que, pela maneira ordinária que têm de obrar, se chamam homens bons, que ao parecer observam o que na lei se manda, mas não são cristãos e a maioria das vezes se jactam como os fariseus. Pois que nós somos também cegos, como que ignorando a que fim se dirige suas ações, obram inutilmente. Porém o Senhor, baixo a figura de rebanho e de porta, pela qual entra o redil, lhes disse, em verdade vos digo, que o que não entra pela porta, não, e etc. Digam na boa hora os pagãos, digam os judeus e os hereges, nossa vida é boa. Se não entram pela porta, de que serve? A boa vida deve proporcionar a cada um a vida eterna, e não pode dizer que vivem bem os que ignoram por cegueira o fim do bem viver, ou pelo orgulho o desprezam. Então aqui também Santo Agostinho vai realçar um outro aspecto. A bondade própria do pastor, essência, bondade por essência, e a bondade das ovelhas, que não bastam que sejam gordas, que tenham bastante lã, que vão para um lado, para o outro, conforme o pastor lhes designa. Não. Esta bondade tem é um meio para uma finalidade, um fim. Para que são boas? Por que são boas? Porque querem se salvar. Então não adianta ter a boa vida, e aqui Santo Agostinho é natural. Não, somos bons, a bondade é natural. Não serve de nada se não está destinada a bem-aventurança eterna. Serve para o bem que proporciona. Este bem natural é tão ínfimo que, em comparação com as bem-aventuranças, é pouco ou nada. A boa vida deve proporcionar a cada um a vida eterna, e não pode-se dizer que vivem bem os que ignoram por cegueira o fim do bem viver, ou pelo orgulho o desprezam. Logo, aquelas supostas boas ovelhas que são simpáticas, generosas e etc., supostamente obedientes, supostamente cheias de zelo e etc., se elas desprezam a vida eterna, elas tampouco são boas. Mesmo que os homens as louvem, mesmo que elas sejam falsas e enganem os olhares humanos, mas elas são o que devem ser, elas são o que são aos olhos de Deus. Então, a Deus não tem como enganá-lo, mas elas deveriam ser boas
com as medidas e critérios de Deus também, não com o que elas acham que fazendo são ou serão boas. Ninguém pode ter esperança de viver sempre se não conhece a vida que é Cristo e entra por esta porta ao redil. Todo aquele que quer entrar no aprisco entra pela porta, e não somente predique a Cristo, mas busque sua glória e não a glória própria. Logo, aqui Santo Agostinho puxa as orelhas dos pregadores. Mas Cristo, que é uma porta humilde, e o que entra por esta porta deve baixar sua cabeça para que possa entrar com ela sã. Aqui normalmente as portas, em alguns lugares perseverou, por exemplo, uma outra basílica da Terra Santa, se tem uma porta baixinha, da qual as pessoas para entrar têm que fazer uma inclinação. Então tem várias explicações. Uns diziam que era porque os mouros entravam a cavalo dentro da igreja, então colocaram para que tivessem que baixar, descer do cavalo e entrar, por exemplo. Outros diziam que eram para inclinar-se ao entrar nesse lugar, ou nesses lugares que tinham essas portas, tinham que necessariamente se inclinar para fazer, querendo ou não, uma reverência. Em todo caso, alguns lugares tinham portas pequenas e, se não abaixar a cabeça, vai machucá-la. Então, Nosso Senhor está a dizer que aqueles que levam o Nosso Senhor e vão entrar dentro do aprisco para cuidar das ovelhas, de qualquer modo deve baixar a cabeça e passar por essa porta, porque esta porta é humilde. Aí vem a simplicidade de Cristo, que se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esta porta é Nosso Senhor humilde, humilhado e maltratado. Por isso vamos entender que São Paulo falava o quê? Eu prego a Cristo e Cristo crucificado, que é vergonha para uns, que é uma insensatez para outros, mas o quê? Para nós é a nossa glória. Por isso agora podemos entender que a igreja, nas suas pregações, nos seus ensinamentos, leva sempre à frente a cruz de Cristo Nosso Senhor. Porque é Nosso Senhor humilde e humilhado que nós devemos pregar. Então, quem deve ensinar, deve inclinar. E se não se inclinar, vai bater a cabeça na parte superior da porta. E se entrar, entra, mas entrará com a cabeça não em perfeita sanidade. Mas aquele que não se humilha, mas que se exalta, esse quer escalar o muro, portanto, se eleva para cair. Muitas vezes tais homens pretendem persuadir aos demais a que vivam bem sem ser cristãos, e estes querem subir por outra parte, roubar e matar. São, pois, ladrões, porque se apropriam do alheio, são salteadores, porque matam o que roubam. São palavras de Santo Agostinho. Então, nós temos aqui as características do ladrão e salteador. É o mercenário. O mercenário. Nosso Senhor assim define aos falsos pastores, mercenários. E poderíamos somente falar, é muito simples, quando estamos falando, os senhores ouvem essas palavras, vão dizer, isso aqui se diz ao modernista, ao herege, ao cismático. Exatamente. Mas só que também se diz ao falso católico, por tradicionalista que ele seja, por tridentino que ele seja, ou aparenta ser em realidade, porque de fato não é, por pulcra e magnífica que sejam as suas basílicas e vestimentas, hein? Mas se ele não tem esse obrar de Nosso Senhor como bom pastor, e ele tem o obrar justamente que coincide com o mercenário, pode ter a verdade nos seus tecidos que se veste, pela beleza, pode ter um lindo canto gregoriano, o incenso mais caro e odorífero, mas não tendo a verdade em suas obras, é uma fraude. O ladrão ou chega como tal, ou chega como um amigo, ou como se disfarça de pastor. Ele tem muitas outras habilidades para se fazer enganar, para roubar e matar.
E o diabo, que é o pai de todos os viciosos, e os viciados, de todos os malandros e de todas as mazelas, ele sabe como instruir aqueles que estão baixo do seu serviço. Então é muito fácil ver um herege, claro, isso é evidente que ele é um falso pastor. É evidente que um cismático é um falso pastor, evidente. Mas agora não é tão evidente ver que uns que tentam, outros que tentam fazer algo correto, mas no fundo é falso pastor. Eu não estou aqui com indiretinhas para ninguém. As carapuças foram feitas por Cristo de tamanho padrão para todos os bandoleiros. Então, se por acaso a carapuça encaixou na cabeça, ou é coincidência de medidas, ou é coincidência da vida com as medidas próprias dos bandoleiros. Então, não é a minha intenção aqui dizer nem de X nem de Y. É para que todos nós, inclusive vosso servidor, tenhamos o critério de nosso Senhor, de vosso servidor, para obrar como nosso Senhor e me corrigir, e para os senhores como ovelhas, porque as ovelhas conhece o pastor, como nosso Senhor vai dizer um pouquinho mais adiante no Evangelho, pela sua voz. Então, há algo que, por criativo que seja o inimigo, infernal, infeliz, e aqueles que estão adestrados são ou serão adestrados por ele, tem algo que eles não podem, são incapazes de adulterar, que é a voz do pastor. Como pode ser isso? Quando falam coisas que Cristo jamais falaria, então, obviamente, esse que se passa por pastor não é pastor. Pode ser bispo, pode ser papa, pode ter feito supostos milagres, pode ter visto Nossa Senhora, pode ter visto a corte celeste inteira, pode ter vencido vários exorcismos com o diabo, contra o diabo, pode ter feito o que for, mas se falar algo, ensinar algo que Cristo, nosso Senhor e Deus, jamais ensinaria, este pastor merece ouvir: apartai-vos de mim, exorcizo-te, imundo. Péssimo pastor, afaste-se, porque se fala algo que Cristo jamais falaria, logo não pode ser um homem de Cristo, um pastor que governe por Cristo, para Cristo, as ovelhas. Não pode ser. Supostamente está ensinando o catecismo, a doutrina. Se vive, é outro aspecto, mas se falarem, repito, se Cristo jamais ensinaria tal coisa, logo, um pastor de Cristo tampouco pode fazer. Porque nós não podemos ensinar algo que nosso Senhor jamais ensinaria. Nós não podemos permitir algo que nosso Senhor jamais permitiria. Nós não podemos dispensar algo que nosso Senhor jamais dispensaria. Nós não podemos fazer nada mais, nada menos. Estamos limitados ao que nosso Senhor fez e faria. Então, se está fora dessa limitação, sobe para cair. E o que se mantém baixo este critério da limitação dada por nosso Senhor, este entra no aprisco para subir, porque vai para o aprisco lá em cima, segundo andar, o céu. Mas, como vimos como nosso Senhor descreve o ladrão, vai dizer São João Crisóstomo. Agora, olha agora a definição do pastor. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Vai dizer Santo Agostinho, entra pela porta o que entra por Cristo e o que imita a paixão de Cristo. O que conhece a humildade de Cristo, que sendo Deus se ha feito homem por nós. Conheça o homem que não é Deus, mas homem, porque ele quer parecer Deus sendo homem, e não imita aquele que sendo Deus se fez homem. Porque não foi dito seja algo menos do que és,
mas reconhece o que és. A este abre o porteiro. Logo então, o que está a dizer Santo Agostinho? Vamos repetir aqui. Entra pela porta aquele que entra por Cristo, e o que imita a paixão de Cristo, e o que conhece a humildade de Cristo. Então tem que imitar a paixão, conhecer a humildade de Cristo, e imitar, não, a paixão de Cristo. Então o pastor está obrigado. Então vimos por um lado da voz, por um lado da conduta, ou seja, como ele se comporta. A paixão de Cristo, de modo notório, a igreja colocou um aspecto muito visível, que nós querendo, pelo simples, é muito exterior para que as pessoas notem, mas é muito importante. Tem duas coisas. A mais exterior é a batina. Não quero dizer que todos aqueles que usam batina são bons pastores, não. E eu nem vou mencionar a época pós-Vaticano II. Antigamente existiam falsos pastores, maus pastores, péssimos pastores, e usaram talvez a batina toda a sua vida, hein? Mas é um sinal, porque a batina leva consigo tantas mortificações inevitáveis, da qual a igreja quer mortificar os seus ministros. E os religiosos também, aqueles que se dedicam a Deus de modo exclusivo, pela consagração religiosa ou ordenação sacerdotal. Mas tem outra coisa que imita a paixão de Cristo, que é a vida de oração sacerdotal, que também, querendo ou não que o padre seja um amostrado, o padre X ou Y, mas querendo ou não, os senhores sabem que os padres têm que rezar. Sim, porque às vezes estamos no apostolado, não, os padres estão no apostolado e os senhores se aproximam e os senhores vão ver um padre com um livro. Não, tem uns que estão com celular, hein? Não julguem que estão no WhatsApp. Temos que, bom, por praticidade, usam os meios eletrônicos para rezar seu breviário. Mas o comum dos mortais usa um livro, parece uma Bíblia. Normalmente os senhores confundem com uma Bíblia. Pois então, não é diferente o aspecto. E estão rezando. E os senhores interrompem, o padre põe um dedo no meio de uma página, responde só um momento, já 5 minutos, e continua. Isso chama breviário, que o sacerdote deve rezar, tem as 24 horas de um dia, baixo pecado mortal. Se ele não rezar, peca mortalmente. Por quê? A igreja quer que rezemos. E, inevitavelmente, os senhores sabem disso, por causa do que acabo de lhes descrever. No contato, liga um padre, liga daqui a 5 minutos, estou rezando o breviário. Pois então. Ou, espere um momentinho. Não é assim? Pois então. Também imita a paixão de Cristo. Na paixão de Cristo, Nosso Senhor está sofrendo e rezando continuamente. Mesmo que o seu silêncio não se ouça nada mais do que as chibatadas e os gritos da turba, então o sacerdote deve imitar Nosso Senhor. No seu aparente silêncio, quando se ouve os murmúrios deste mundo, mas ele está no silêncio orante. Por isso, reza o seu breviário. Deve rezar desde o subdiaconato. E se não reza, é pecado mortal. Logo, e deve imitar a paixão. Não imita a paixão de Cristo por esses aspectos que a igreja impôs, vemos que alguma coisa está errada. Alguma coisa. E depois se conhece pela humildade de Cristo. Aí então o grande problema. Porque somos todos miseráveis e pecadores, todos, hein? O sacerdócio não confirma ninguém na graça de Deus. Mas, se é notório a todos, a dificuldade que é também notória a todos, mas vemos que em certas classes de pessoas, tanto em ovelhas como em pastores, existe a tentativa de ser melhor. Então, enquanto ser notória esta tentativa, esse esforço de virtude, de santidade, de zelo, de cuidar, a começar pela glória de Deus, hein? Que não adianta estar com os senhores às 24 horas, atender sempre, aconselhar sempre, se está longe do seu breviário e da sua oração. Não, o zelo se mede pela a união de todos com Deus. E da abundância da união com Deus que se derrama e chega até fulano, beltrano e ciclano. Sim? Então, esta humildade designa aqui as virtudes, ou as já praticadas, ou as que há uma tentativa de praticá-las. Então, vendo assim, nós sabemos que este pastor passou por Cristo, porque senão o porteiro diz não.
Desse jeito aqui você não entra. E se entrou, entrou porque subiu, pulou o muro e entrou por outro lugar. Mas não foi por Cristo. O que se manifesta a si mesmo e é o mesmo que se abre. Se busca que o outro seja o porteiro, pode reconhecer sem dúvida. Baixe esse nome o Espírito Santo, de quem o Senhor diz: Ele mesmo vos ensinará toda a verdade. A porta é Cristo, que é a verdade. Quem abre a porta, senão o que ensina a verdade? Devemos cuidar, sem embargo, de não estimar mais ao porteiro que a porta, porque nas casas dos homens o porteiro é mais que a porta, e não a porta mais que o porteiro. E Santo Agostinho segue comentando, porque o que conhece o nome dos predestinados, por isso disse a seus discípulos: alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu. Outra característica: o pastor conhece as suas ovelhas uma por uma, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. O mercenário não conhece. Estou dizendo que todos têm que saber o nome de todos. Não, mas conhecer. Para o conhecer tem que ter esta atenção, e esta atenção se supõe o que? A caridade do pastor para com as ovelhas. É impossível de outro modo. Se o pastor está somente interessado de te ligar para ver se depositou a colaboração mensal, se vai ajudar na obra X ou Y, ou se quanto será bem feito, em que situação você se encontra, como estão os seus filhos, se já são batizados, sabe o catecismo, etc. Bom, ele quer conhecer, ele é um bom pastor econômico, econômico de suas finanças, mas não da sua alma. Segunda consideração é as ovelhas. Os falsos pastores vão atrás de ovelhas em geral. Então pode acontecer que boas e verdadeiras ovelhas de Cristo, por um engano da ignorância ou pela maestria do falso pastor, tenham sido enganadas, iludidas. Isso pode acontecer por um tempo. Mas o pastor supremo das almas não permite que as suas ovelhas, almas que querem servi-lo, estejam no engano por muito tempo. Por isso acontece, hein? É o caso da conversão. De repente se ouve uma pregação, de repente em oração, Deus Nosso Senhor faz chegar alguém que faz um convite para tal lugar que é totalmente contrário e diferente do que até agora foi ensinado do modernismo. Então, uma missão passa um padre por ali, outro acolá, padres de verdade que ensinam a verdadeira doutrina católica de sempre. Então saímos do lugar que estávamos, e é verdade que existem pessoas melhores do que os senhores, vosso servidor, e que estão do outro lado, no aprisco que não é de Nosso Senhor. Mas, a seu tempo, por isso ele disse: eu tenho muitas ovelhas que não estão neste aprisco. Então é necessário que buscá-las. Isso acontece com o tempo. Agora, o porquê isso acontece e o tempo que é necessário para a conversão, isso é coisa de Deus. Isso é segredo da providência divina, que sabe cuidar de todas as almas suas almas, e a seu tempo, segundo seus desígnios, o fará. Hein? Não devemos prescrutar, porque eu fui enganado 30 anos em tal grupo acatólico. Pois é, tem que agradecer a Deus agora e ser fiel com a fidelidade dos 30 anos que não tinha ou que desperdiçou sendo fiel a tal ou qual coisa pelo engano. Agora, com a convicção e pela verdade, seja realmente fiel ao que merece a fidelidade. Mas também acontece que as péssimas ovelhas que não querem ser de Cristo estejam junto do aprisco de Nosso Senhor. E aqui está a explicação
do que tantas vezes nós ouvimos de almas pias e almas mundanas e ímpias. A seguinte afirmação: mas reza tanto, vai tanto à Santa Igreja, reza tanto terço, novena e tudo que o senhor quiser, a televisão fica sempre ligada em coisas de oração e etc. E é uma pessoa desse jeito. Pois é, isso é outra triste e lamentável realidade. Existem almas de Cristo que estão aí cheias de sarna e precisam se cuidar, essa pode ser uma. Mas existem almas de Nosso Senhor que elas não querem ser de Nosso Senhor, mas ficam dentro do aprisco. E é por isso que a igreja é chamada aprisco e tem toda a classe de ovelha, das mais sadias e robustas e obedientes, as mais rebeldes, cheias de sarna e enchidas, e ovelhas negras também. Então é isso que acontece dentro da igreja. Não é uma congregação de gente santa. A igreja de gente só santa, como se acharam ou se acham alguns dos protestantes. Conheço Jesus, estou salvo. Não, nós vemos que isso daí é um grande engano, certo? Grandíssimo. Tem almas que conhecem, mas que não obedecem o que conhecem. Não se amoldaram ao modo de obrar de Nosso Senhor. E umas estão tentando, mas umas não querem. Pois então, e acontece que esta mistura. E sobre esta questão, vai dizer Santo Agostinho também. Algumas vezes as que não são ovelhas ouvem a voz do pastor, tal como aconteceu a Judas, que mesmo ouvindo a voz do pastor, era um lobo. Ouviu esta voz e as ovelhas não ouviram. Porque alguns dos que crucificaram a Cristo eram ovelhas, e sem embargo não ouviram sua voz. Poderá algum dizer que aquelas não eram ovelhas, quando não ouviram a sua voz. Mas uma vez que foi ouvida esta voz, foram mudados de lobos em ovelhas. Ainda mais me assusta o que o Senhor disse por boca do profeta Ezequiel: repreende aos pastores, dizendo-lhes que, entre outras coisas, próxima das ovelhas. Não chamastes a que andava errante, e disse errante, e não chama ovelha. Não andaria errante se não ouvisse a voz do pastor. Por isso anda errante, porque ouviu a voz do estranho. Aqui então que eu vos digo, o Senhor conhece os que são seus por presciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas. Então, por presciência, por onisciência, conhece os que são seus. Conhece aos predestinados, esses são as ovelhas, e algumas vezes não se conhecem elas mesmas, porém o pastor as conduz, porque há muitas ovelhas fora do redil, e muitos lobos estão dentro. Das ovelhas é que ele fala. Há uma certa voz de pastor que as ovelhas reconhecem, não a do estranho, e que as que não são ovelhas não ouvem a Cristo. Que voz é esta? O que perseverar até o fim, esse será salvo. Esta voz não a despreza o filho, não a ouve o estranho. Este provérbio lhes disse Jesus, mas eles não entenderam o que lhes dizia, porque o Senhor apacenta com palavras claras e exercita com palavras obscuras. Quando os que ouvem as palavras do Evangelho e um piedoso e outro ímpio, ou que ouve as da natureza, ouvem e são de naturezas ambos, não da mesma natureza, não entendem. Um exclama, é verdade o que disse, e bom o que ele me disse, porém o outro não entendemos. Este a chama, porque crê, e é digno de que se lhe abra, se insiste em chamar. E ao outro nada disse, porque, mesmo ouvindo essas palavras, se não creis, não entendereis. Palavras do profeta Isaías. Então, é a voz de Nosso Senhor
que estas almas que querem segui-lo ouvem e entendem. Por isso, a importância de entender, tem mistérios da nossa fé, que nós, assim, pelo sentimento, cremos, e pela visão beatífica lá no céu nós veremos e vamos entender, sim, mas enquanto isso cremos. Mas tem almas que não entendem porque não querem entender, porque o entendimento vai levar a obrar. Então, quantos preferem ficar numa ignorância de Nosso Senhor, porque sabem que ao conhecê-lo de verdade terão que deixar suas falácias e suas mentiras? Então, estas almas, estas ovelhas, obram como lobos, que não querem comer o pasto do pastor. Esta é a terceira consideração. Porque o pastor é porta, pastor, aprisco, e o pastor é pasto. O pastor é pasto, ele que é o alimento das suas almas. A última consideração de nosso sermão. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, as ovelhas de Cristo o reconhecem, as ovelhas de Cristo, ao ouvi-lo e reconhecê-lo, querem segui-lo para onde ele for, desde o Calvário, quer no presépio, quer no céu, na sua ascensão e no seu triunfo, desde a sua ressurreição e sua glória, querem estar onde ele estiver. E para isso estão sujeitas, se sujeitam a viver o seu presépio, seus mistérios gozosos, a viver os seus mistérios dolorosos de modo intenso para alcançar os mistérios gloriosos. Esta é a vida de ovelha. Uma ovelha que é um rosário. Esta é a sua trajetória. Mas para conseguir ouvi-lo, para conseguir reconhecê-lo com sanidade dos sentidos da alma, com saúde de alma, essas ovelhas necessitam comer deste pasto. Por isso nosso Senhor deu seu corpo, seu sangue, sua alma e divindade no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E a comunicação com Cristo, cada alma com o nosso Senhor, que é o pastor supremo de nossas almas, é íntima, intensa, absolutamente verdadeira, porque é uma presença física, e assim nosso Senhor quer Ele mesmo, mesmo que tenha deixado autoridades, representantes e tudo isso que já falamos no princípio até aqui, mesmo com todos esses bons pastores, com a pregação de sempre que ensina a Sagrada Escritura e tudo isso, mas nosso Senhor sabe que as almas necessitam da sua ação direta, sem desmerecer a ação pela autoridade, pelas autoridades religiosas, mas essa alma está tão necessitada de Deus, porque foi feita para Ele, e diante de tantos pastos errantes e indigestos que ela comeu por aí, dado por lobos, dado por falsos pastores, por mercenários e salteadores, ela precisa comer dos pastos verdejantes. E estes pastos verdejantes é o próprio pastor que é pasto. E se come a sua carne, se bebe o seu sangue sacramentalmente e depois espiritualmente. Por isso é muito importante a prática da comunhão espiritual, que nós agora estamos obrigados pela falta de missa, mas não é só por isso, hein? É por querer estar com Cristo, tendo a missa e a comunhão frequente, excelente, e não tendo-a, nosso Senhor não priva as almas de sua presença quando é desejado. Por isso o santo desejo de Deus do Santíssimo Sacramento da Eucaristia faz com que essas almas comam deste pasto, porque são almas espirituais e precisam da vida interior que vem de nosso Senhor diretamente pelo Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Agora sim, o pastor, o lobo, falso pastor, ele pode também lhe dar estes pastos. Mas é interessante, aqui é uma coisa muito importante. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia, nosso Senhor, como acabo de dizer e repito, ele se dá inteiro e absolutamente com todo o contexto em volta. Por isso, queridos fiéis, almas cristãs, nós não podemos, baixo o pretexto de comungar Cristo,
se eu vou recebê-lo das mãos de um lobo, de um mercenário. Não posso. Mas vão falar, padre, missa válida. Não, eu não discuto a validade. Nós estamos aqui dizendo que quem maltratou a Cristo, quem se passa por verdadeiro pastor sendo um impostor, ele pulou o muro, entrou pela janela, hein? Ele não passou por esta porta, porque esse pastor não permite que ele passe. Logo, este não pode lhe oferecer Cristo, porque a comunhão está sendo o quê? Uma moeda de troca. Ele está comprando sua alma com Deus para entregar sua alma para o inimigo de Deus, a qual este pastor serve. Por isso temos que ter cuidado. Não é por fome de Deus que vamos deixar com que aquele que sequestrou os sacramentos venha a nos administrar. Não. Tem que ser um pastor de verdade, tem que andar na verdade, se esforçar para isso, tem que ter a paixão de Cristo. Então esta alma pode me dar, porque eu sei que Ele quer dar a Cristo para me dar não somente a comunhão eucarística, mas Ele quer fazer com que esta alma, ao receber o nosso Senhor, seja depositada no aprisco eternal. Então tenhamos cuidado. As ovelhas de Cristo reconhecem. E aqui tem um cheiro que diz, isso daqui não é cheiro de Cristo? Não, o altar tridentino cheira a Cristo. A pregação falou sobre o concílio de Trento, o catecismo de São Pio X, cheira a Cristo. Mas o obrar, o modus operandi, um cheiro estranho. E o cheiro de Cristo, a verdade, o bom odor de Nosso Senhor, é em suavidade, é fortíssimo porque impregna todas as coisas, mas também tem a suavidade de Cristo. Tem a força de Cristo e a suavidade de Cristo. E aqui tem algo que diz, não é de Nosso Senhor. Logo, não. Não é baixo pretexto de comê-lo, de viver de sua vida, de beber do seu sangue, que nós podemos receber da mão daquele que não quer ser um bom pastor. E aqui não é para julgar a X e Y, hein? São critérios de Nossa Senhora da Santa Igreja que proíbe. Vamos ao tempo antes do concílio. A Igreja proibia a almas de receber os sacramentos de mãos de sacerdotes que estavam censurados pela Santa Igreja por uma questão ou outra. Às vezes uma sanção canônica, enquanto ela estivesse, e se o sacerdote desobedecesse, por exemplo, de administrar o sacramento quando estava proibido, a Igreja proibia. Ou então, mesmo sem as sanções canônicas, quando a vida do sujeito era conhecida como escandalosa, hein? Vamos ao tempo antes do concílio. Hoje nós colocamos o grande obstáculo, o Vaticano II, verdade. Mas antigamente existiam grandes obstáculos que hoje também continuam existindo. E o concílio veio a ser um a mais. Mas existiam padres escandalosos em que eram conhecidos não porque diziam que tinham provas e não se podia ir na sua missa. Porque Nosso Senhor, como pasto, se dá com todo o contexto. Se dá com a pregação do padre, se dá com a vida pública do padre, se dá pela profissão de fé pública em que o padre está a fazer. Então Nosso Senhor se entrega todo inteiro. Por isso, por exemplo, não se comunga, por válida que seja, mas é uma coisa horrível, e uma missa de hereges e de cismáticos. Não se pode. Tem cismáticos, tem hereges que celebram, tem o sacerdócio válido, o episcopado válido, obviamente, a missa tradicional, como os cismáticos do Oriente, a missa sempre a mesma, tradicional, enquanto rito, está tudo em conformidade, porém, está no cisma. Então, quem comunga lá, comunga o cisma. E comunga a Cristo, sim, porque está verdadeiramente presente, mas comunga o cisma, ou seja, aqueles que tentaram rasgar a unidade da igreja, tentou partir, tentou esquartejar o corpo místico de Cristo, estar entregando o corpo físico de Cristo no Santíssimo Sacramento. O que ele quer fazer com você? A mesma coisa. Se ele tentou esquartizar o corpo ao Senhor, que é um membro deste corpo, ele quer também te repartir, hein? Então não comungue a Cristo, porque ele quis ofender a Cristo, ele tentou diretamente isso ao tentar esquartizar a Santa Igreja. Então não pode, não é baixo o pretexto de comer desse pasto que vamos recebê-lo da mão de qualquer um
inclusive de Vale dos Padres, mas de vida duvidosa. Não podemos. E assim Cristo, que é o pastor e o pasto, ele alimenta nossas almas pela fé, pela oração, pelo santo desejo, eficaz desejo de recebê-lo, e a alma não vai definhar, não fica raquítica, não fica. Nós temos um exemplo, e com isso eu vou concluir. Santa Maria Egipcíaca, famosa santa, grande pecadora. Ela, de vida pública, trabalhava como mulher de má vida, era uma prostituta do Egito. Ela, tentando perverter muitos, ou trabalhar mais e ao mesmo tempo perverter os homens que se dirigiam à cidade santa, à Terra Santa, para adorar a santa e preciosíssima cruz de Nosso Senhor, a relíquia da verdadeira cruz, que se dirigiam em uma grande romaria, grande peregrinação. Ela tentou trabalhar, e bom, quando chega à Santa Igreja, a Basílica, onde estava a Sagrada Relíquia, uma força impede de entrar. Tem um porteiro, justamente o porteiro estava lá, e impede dela entrar. E ela tenta entrar em uma coisa invisível, uma força impede, ela cai assim na porta, na entrada, se ajoelha e ela olha um ícone, um quadro de Maria Santíssima, e ela cai em si, enxerga a situação de sua alma e que realmente ela não pode entrar ali porque ela não foi para adorar a Santa Cruz, ela foi realmente para trabalhar. Então cai o arrependimento sincero. E ela pede a Maria Santíssima, se Maria Santíssima obtém a graça dela venerar, adorar o preço da nossa redenção, o sangue de Nosso Senhor, que aquele madeiro foi lavado, ela ia fazer penitência. E de fato, ela beija aquela força que impedia o porteiro, depois do consentimento da dona da casa e com a sinceridade dessa hóspede, beija a santa e preciosa cruz de Cristo e ela vai para o deserto e vai viver 40 e poucos anos do que Deus providenciar, do que ela encontrar lá no deserto para comer. Penitência, crudelíssima. E depois de 40 anos de deserto que vai lhe aparecer um santo, que eu não me lembro o nome dele. Ele costumava visitar os eremitas, os monges do deserto. E é ele que relata a vida dela. E ele vai confessá-la. Não, depois de todo esse tempo, ela se confessou e foi para o deserto. Depois de 40 anos, aproximadamente, ele aparece lá, ele a confessa da Santíssima Eucaristia e promete ir no ano seguinte. E, bom, aconteceu algo, ele chegou atrasado, e ele, ao chegar, encontra escrito na areia um texto, e ele vai, eu não me lembro o que estava escrito, e depois ele vai sepultá-la, e sepulta uma santa. Quantas missas ela teve no deserto? Nenhuma. Ela poderia ter ido a muitas, poderia sim, né? É verdade que naquela região tinha muitas igrejas, não no deserto, mas ela prometeu a penitência, ela foi... A Santa Missa é o maior, hein? É o maior ato que existe, que aqui nessa terra se pode oferecer a Deus. Mas ela não estava sem a missa, ela estava com a missa. Por quê? Porque ela estava unida a Cristo e a sua paixão, e ela reproduziu na sua vida sofrida, sincera em penitência diante de Deus, a paixão de Cristo. E a missa é o quê? Perpetuar o Calvário, e ela, de um modo sincero, perpetuou o Calvário neste tenho fome, tenho sede de Nosso Senhor na sua paixão. E para que esta fome e essa sede? Para saciar a fome e a sede de Deus, que ela realmente não morreu com fome de Cristo. Comia seu corpo e bebia seu sangue em cada oração, em cada ato sincero de piedade e por amor a Deus, porque ela foi para o deserto por amor a Deus, hein? E por amor a Deus, ninguém morre de fome de Deus, pelo contrário, é saciado no amor a Deus. E apareceu esse santo homem de Deus na vida dela, que lhe levou uma comunhão. Mas não foi a única, foi uma sacramental de milhares de comunhões espirituais.
E esta alma cresceu em santidade, expiou seus pecados e hoje está plantada lá no paraíso. Antes era uma flor imunda, carnal, de sensualidade, de perversidade. Hoje é um lírio de pureza que embalsama a todos os que conhecem a sua vida por este exemplo. Então, as ovelhas de Cristo vivem da vida de Cristo, dada pelos verdadeiros pastores de Cristo. Então, pensamos, queridos fiéis, nesse dia do bom pastor. Ele jamais faltará às nossas almas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Salmo 22, 23 que rezamos, tão conhecido. E ele prepara o que? Diz a Sagrada Escritura, uma mesa. E ele prepara, é muito belo a consideração, aqui eu vou me estender mais, não? A consideração de preparar uma mesa bem na frente do inimigo. E é exatamente o que Deus Nosso Senhor fez. Ele preparou um altar neste mundo, bem na frente do diabo, hein? Para mostrar que Ele é o Senhor de todas as coisas. E aqueles que ontem estavam adorando o demônio, hein? Hoje está comendo do seu corpo e do seu sangue deste altar. E o diabo não pode alimentar os seus. Alimenta com as falácias e os enganos e os pecados, mas quanto mais o homem peca, mais ele definha. Ninguém vive de pecado, hein? Não vive. A consciência estragada, o corpo também, até a saúde vai embora, o pecado só destrói. Agora, aqueles que vivem de Cristo, mesmo com suas enfermidades e doenças, eles vivem. Mesmo na enfermidade, ele vive. Mesmo na alegria, vive. Mesmo na fome, ele vive, porque ele não tem fome de Deus. Ele sacia a sua fome tendo esta mesa, este altar onde Cristo... E o que ele pôs nessa mesa, bem na frente do inimigo? Ele colocou o quê? Ele mesmo para ser alimento. Por mais poderoso que sejam os anjos, inclusive o demônio que não perdeu a sua natureza, pelo incrível que pareça, não? O demônio respeita a natureza, coisa que os homens não fazem, até o demônio respeita. Pois então, por poderoso que seja, ele não pode fazer isso. Mas Deus, por sua onipotência, fez. E se dar a si mesmo, porque Ele é o nosso pastor e o pasto que alimenta as suas ovelhas. Então, peçamos a graça desta fidelidade ao pastor supremo de nossas almas, para que em fidelidade, sendo dóceis às suas admoestações, às suas instruções, aos seus conselhos, às suas repreensões também, a sua voz em definitiva, estando no seu aprisco, entrando, deixando-se guiar pelos que entraram também por essa porta, com a permissão desse porteiro, como dizia Santo Agostinho, Espírito Santo, e comendo deste pasto que é Cristo dado pelos pastores que entraram pela porta, assim sermos ovelhas sadias, gordas, belas, para sermos postos todos no aprisco eterno, que é o reino dos céus. Que interceda por nós a divina pastora, Nossa Senhora, que tem essa belíssima advocação, Nossa Senhora Divina Pastora, porque ela é mãe do pastor. Ela que nos deu este pastor de nossas almas. Por isso, ela apacentou ao pastor. Ela deu o pasto ao pastor, que foi o seu leite. Logo, ela é mãe do pastor. E o que ela não fará com as ovelhas deste pastor? Terá tem um grande carinho maternal e, fiados em seu amparo, guiados pelo seu báculo de pastora, peçamos a graça de sermos fiéis e dóceis ao pastor divino que ela nos deu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.